Com 8 jogos sem vencer e a pressão aumentando cada vez mais, será que existe alguma possibilidade do treinador Dorival Júnior ser demitido caso o Corinthians saia derrotado no jogo de hoje contra o Internacional na Neoquímica Arena? Entendam por que o jovem goleiro Cauê deverá ganhar cada vez mais espaços dentro do Corinthians e é com muita pressão que o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Internacional dentro de casa, necessitando da vitória para não se complicar ainda mais na tabela do Campeonato Brasileiro. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Internacional dentro de casa, necessitando da vitória para não se complicar ainda mais na tabela do Brasileirão. O Corinthians finalizou na tarde de ontem a sua preparação para o jogo de hoje contra o Internacional, jogo que acontecerá às 19h30 na Neoquímica Arena e será válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos trabalhos de ontem, primeiramente, os jogadores tiram um vídeo com instruções sobre a partida após a ativação na academia e o aquecimento no gramado. O treinador Dorival Júnior comandou um exercício tático de 10 contra 10 e na parte final dos treinamentos tiveram treinamentos de bolas paradas, tanto defensivas quanto ofensivas. Corinthians que volta a campo hoje, necessitando da vitória. Já são 8 jogos sem vencer, 6 pelo Campeonato Brasileiro. Claro, necessitamos pontuar para se afastar cada vez mais da parte de baixo da tabela da competição. Dorival que segue com problemas, estou falando de desfalques. O Matheus Bidu e o Alan são os jogadores que não estão à disposição por estarem suspensos, além dos machucados Caio César, Guinegão e Memphis. Por outro lado, o Dorival ganhou 2 importantes reforços. O Hugo Souza retornou dos compromissos com a seleção brasileira, enquanto o André Carrilho retornou com os compromissos da seleção do Peru. Ambos trabalharam normalmente e estão à disposição do treinador Dorival Júnior. Então, com isso, uma provável escalação para esse jogo importantíssimo e decisivo de hoje, principalmente para os lados do treinador Dorival Júnior, tem Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Angileri, Ranielli, André, Matheus Pereira, Breno Bidon, Lingard e o Yuri Alberto. Opinião quanto a esse jogo de hoje é a seguinte: obrigação de vencer. Corinthians é obrigado a vencer todos os jogos, só que além da obrigação de hoje, também temos a necessidade. Então, extrema necessidade de vitória. Já são 8 partidas sem vencer, 6 pelo Campeonato Brasileiro. Isso para o Corinthians não pode. Na tabela do Brasileirão, cada vez mais estamos afundando. Para se ter uma ideia, apenas 4 pontos nos separam do lanterna do campeonato. Então, hoje, jogo dentro de casa, com o apoio total da Fiel, Corinthians tem a obrigatoriedade, como eu disse a vocês também, a necessidade de vencer. Um Corinthians que vem de uma pressão muito grande, principalmente para os lados do treinador Dorival Júnior. Daqui a pouco falaremos sobre isso. Mais um Corinthians com muitos desfalques, é impressionante. 3 jogadores machucados. Caio César, que seria um diferencial na questão de velocidade. O Memphis, sabemos do que ele significa dentro de campo. O Guinegão, que teve a sua importância no ano passado, não vem bem. Mas é impressionante o tanto que o Corinthians perde de jogadores machucados em todas as rodadas. Além, claro, do Matheus Bidu falando de velocidade, que é sempre um diferencial pelo lado esquerdo do campo. Então, o Corinthians com dificuldades. Eu, sinceramente, vejo Lingard e Yuri Alberto como a melhor opção para a dupla de ataque. Acredito que o Dorival tem alguma dúvida na armação em relação a Garro e Breno Bidon. Não acredito que ele vá novamente colocar os dois para jogarem juntos.
Enfim, é um jogo desafiador, um jogo complicado que o Corinthians terá dentro de casa. A pressão vem aumentando cada vez mais. No jogo anterior, depois da goleada que sofremos no Maracanã, protestos da Fiel, mas claro, o apoio hoje, como sempre, será do início ao fim. E tomara que o Corinthians conquiste a vitória hoje para que tenhamos paz nesses próximos dias e que, lembrando, próximo compromisso depois desse, teremos Libertadores da América. Então é essencial Corinthians vencer bem, vencer muito bem hoje para chegarmos na Libertadores com a confiança elevada. E eu confio que hoje vamos acabar com esse jejum de vitórias e vamos vencer. E agora vamos falar sobre o jovem goleiro Cauê. Entendam por quê. Ele deverá ganhar cada vez mais espaços dentro do Corinthians. O Timão buscou um goleiro na última janela de transferências, um goleiro para ser o reserva do paredão Hugo Souza. Quem tinha, eu falo tinha porque algumas coisas podem mudar, o status de reserva imediato do Hugo Souza era o Felipe Longo. Felipe Longo acabou se machucando, teve um problema no cotovelo que ele acabou deixando de ser opção para o Dorival por pouco mais de um mês. Na rodada anterior, Felipe Longo ficou à disposição do Dorival, mas o Dorival acabou optando em colocar no jogo contra o Fluminense no Maracanã, jogo que infelizmente perdemos por 3-1, o Cauê. Cauê de 22 anos, e apesar da goleada que sofremos no Maracanã, o Cauê foi bem demais. O Cauê fez pelo menos entre 3 a 4 defesas dificílimas, garantindo que o Corinthians não sofresse uma goleada ainda maior. Com esse desempenho, absolutamente, que ele acaba colocando dúvidas e dúvidas boas na cabeça do Dorival e sua comissão técnica sobre agora quem será o reserva imediato do paredão Hugo Souza. Absolutamente que agora existe uma divisão entre o Felipe Longo e o Cauê. Claro que se de repente o Hugo precisar sair por algo assim, o Cauê hoje está à frente pela questão até de falta de ritmo do Felipe Longo, mas devido à atuação que o Cauê teve contra o Fluminense, ele deverá ir ganhando cada vez mais espaços dentro do Corinthians. Eu não estou aqui afirmando, por exemplo, que ele já tomou a condição de reserva imediato do Hugo Souza do Felipe Longo, mas estamos falando de um goleiro que acabou conquistando um espaço maior e hoje acaba passando uma confiança maior para a comissão técnica depois do desempenho que ele teve na última quarta-feira diante da equipe do Fluminense. A minha opinião quanto ao Cauê ter agradado e muito dentro do Corinthians é a seguinte. Primeiramente, estamos falando agora da comissão técnica ter até uma certa tranquilidade em relação aos goleiros. Corinthians que buscou um goleiro reserva, um goleiro mais experiente para o paredão Hugo Souza, acabou não encontrando, era para ser o João Ricardo, que foi reprovado nos exames médicos, e o reserva imediato era o Felipe Longo. Quando o Felipe Longo estreou, o Corinthians perdeu por 3-1 contra o Santos no ano passado pelo Campeonato Brasileiro. Alguns criticam o Felipe Longo, outros elogiam. Agora, o Cauê, ele contra o Fluminense, ele fez o segundo jogo dele nos profissionais. O primeiro havia sido no Brasileirão do ano passado, empate por 1-1 contra o Juventude dentro de casa, só que no jogo contra o Fluminense, o Cauê chamou demais a atenção, ele foi muito bem. É como eu disse a vocês, o Cauê, ele evitou uma goleada vexatória na noite da última quarta-feira. Com isso, ele acabou tendo a sua moral elevada dentro da comissão técnica do Corinthians. Hoje, por exemplo, se precisar colocar o Cauê, tranquilamente a comissão técnica vai colocar. Diferentemente, por exemplo, de um determinado momento que o Corinthians estava com os seus goleiros embaixo. Enfim, hoje o Felipe Longo inspira confiança, só que ainda está sem ritmo e o Cauê acabou conquistando muito espaço nessa derrota para a equipe do Fluminense. Eu particularmente confio muito no jovem goleiro e acredito que ele tem capacidade sim de se tornar um jogador muito importante dentro do grupo. Basta ter oportunidades. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre a grande dúvida do dia. Com o Timão
tendo alcançado 8 jogos sem vencer, estar se aproximando cada vez mais do Z4. A pressão para os lados do Dorival é grande. Será que existe alguma possibilidade dele ser demitido caso o Corinthians saia derrotado no jogo de hoje para o Internacional dentro de casa da Neoquímica Arena? Vamos lá. O Dorival está em uma fase muito complicada desde que ele chegou ao Corinthians. Timão não vence há 8 jogos. Na rodada anterior, uma estratégia errada do Dorival, perdemos para o Fluminense por 3-1 no Maracanã, uma derrota vexatória. Muitos acreditavam que depois da derrota para o Fluminense, o Dorival seria demitido. O trabalho dele foi reavaliado e a diretoria decidiu mantê-lo, pelo menos até esse jogo de hoje, contra a equipe do Internacional. Nos últimos dias, muitos nomes de treinadores acabaram aparecendo, sendo ligados ao Corinthians. Já há algumas semanas, na verdade, alguns treinadores estão tendo seus nomes ligados ao Timão. Vamos lá. Dorival pode cair hoje? A situação é a seguinte, a pressão ela é grande. Existe sim uma possibilidade do Dorival ser demitido caso o Corinthians saia derrotado, mas também existe a possibilidade do Dorival ser mantido pelo fato de algumas pessoas da diretoria ainda defenderem o trabalho do Dorival e também tem a questão da multa rescisória. A real situação é a seguinte, não dá para cravar nem a permanência e nem a queda do Dorival. Simplesmente assim, se for para pensar no que de repente é o mais provável acontecer se o Corinthians sair derrotado, claro que a demissão é um caminho considerado de repente o provável caso o Corinthians saia com a derrota nesse jogo de hoje. Vamos lá. Se de repente o Dorival cair hoje, quem poderá chegar amanhã? Quem poderá ser o próximo treinador? Como eu disse, muitos nomes surgiram. Juan Pablo Vojvoda é o nome que agrada a alguns, mas acaba correndo por fora. Fernando Diniz acaba agradando bastante. O Felipe Luiz, ex-treinador do Flamengo. O Vojvoda e o Fernando Diniz foi uma informação do canal A Voz das Arquibancadas. Além, claro, de outros treinadores que nós temos à disposição, como por exemplo o Tite, apesar de ter recusado o Corinthians várias vezes, é um treinador que muitos acreditam que ainda agrada dentro do timão. E temos também, por exemplo, Marcelo Galhardo, treinador que comandou o River, conquistou Libertadores da América. É um nome que tratam como sonho da diretoria do Corinthians, mas é um treinador muito caro, além, claro, de outros treinadores que estão disponíveis no mercado. O Crespo é um nome que acaba agradando muitos corintianos. E também temos o Martim Anselmi, temos o Bruno Lage, um treinador português que chama a atenção. Nomes, na verdade, acabam tendo vários. Enfim, é uma situação difícil, é um momento complicado que só saberemos mesmo o que vai acontecer depois da partida de hoje contra o Internacional. Dependendo, claro, do resultado. Dependendo se o Corinthians vencer, Dorival ganha um fôlego para o próximo compromisso pela Libertadores, mas fato é que a pressão para os lados do Dorival só vai diminuir quando ele tiver uma boa sequência de vitórias. A minha opinião quanto a toda essa situação do Dorival é a seguinte: situação chata, muito chata. Por exemplo, nosso treinador hoje é o Dorival. Ficar falando de outros nomes é até algo difícil de se fazer, mas muitas pessoas me perguntam. E não adianta, esse é o assunto do dia, é a grande dúvida. Se o Corinthians perder, o Dorival pode cair? Vou falar para vocês a minha visão. Se o Corinthians, de repente, novamente jogar mal, de forma lenta, não fazer nada no jogo, tomar 2-3-0 do Internacional, vai ficar difícil a situação do Dorival. Ao meu ponto de vista, vai ficar insustentável manter o Dorival. Já existem críticas para os lados dele. A fiel torcida protestou no Maracanã contra o Dorival. Então a pressão para ele acaba aumentando cada vez mais. Estamos falando do treinador campeão da Copa do Brasil do ano passado e da Supercopa. Há pouco mais de 2 meses nós ganhamos a Supercopa sob os comandos do Dorival. Só que já são 8 jogos sem vencer. O Dorival, ele acaba tomando decisões na escalação que são horríveis. Por exemplo, contra o Fluminense, colocar Charles e o Alan, ninguém entendeu. O próprio Dorival acabou
assumindo o erro, jogos que o Dorival escala mal e mexe mal. Para mim, sinceramente, não se aproveitam corretamente os períodos que tem livres para trabalhos. Para mim, tinha que ter treinamentos em 2 períodos, de manhã físico e à tarde tático, e o Dorival não faz isso. Então, são muitos questionamentos que nós temos para os lados do Dorival. Mas somente o Dorival é o culpado? Não. Vejam a nossa diretoria, o ponto que chega. Sinceramente, era para sair. Então, se for para sair, sai Dorival, sai Osmar Stabile, sai Marcelo Paz, troca todo mundo. Eu, sinceramente, questiono muito o trabalho físico da comissão técnica do Dorival. Estou aqui defendendo o Dorival, falando que ele é o melhor treinador do planeta? Não. Sinceramente, volto a dizer a vocês, são muitos questionamentos, mas ficar falando de demissão de treinador, para mim, sinceramente, é algo muito chato de se fazer, e ainda mais quando falamos que de repente o Fernando Diniz é um nome que agrada. Imaginem só o que poderia ser no Corinthians com o estilo de jogo do Fernando Diniz. A primeira derrota, a pressão seria enorme. Então, é um momento muito difícil. Eu, particularmente, não quero falar para vocês de treinador que eu, particularmente, gostaria que viesse, porque o nosso treinador é o Dorival. O que eu estou falando para vocês é que a chance dele ser demitido, caso o Corinthians saia derrotado hoje, ela existe. Mas também, de repente, pode ser que ele seja mantido. Tem a multa, que são 8 milhões de reais e tudo mais. Então, somente após a partida que nós saberemos exatamente o que vai acontecer. Nós, torcedores, eu particularmente vou falar para vocês agora por mim. Eu acredito que é o que todos nós devemos fazer. Temos que torcer para o Corinthians vencer. Vencer hoje, vencer na estreia da Libertadores, vencer o arquirrival, que o Dorival tem uma sequência de 6, 7, 8 jogos de vitórias para termos paz, tranquilidade. Essa história, volto a dizer, de trocar treinador e tudo mais é chato. Claro, tem época que é necessário? Absolutamente que sim. Tem momentos que parece que o Dorival está pedindo para ser demitido das decisões que ele toma, mas nós sempre vamos torcer para que o Corinthians reaja. E hoje, sinceramente, eu acredito que vamos vencer e não teremos nada disso de possibilidade de saída de treinador. Mas se perder, volto a dizer a vocês, vai ficar muito difícil a situação do treinador. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!